Fala, turminha, tudo bem com vocês? Então, ó, agora é a hora do show com as questões. Então, a gente precisa mandar muito bem, e isso significa não só conhecer tudo de teoria, significa também conhecer as questões e como a prova, em seu perfil, aborda. Então, veja só, o que a gente vai ter aqui é um estudo de caso com 2 questões do estilo Enem, para você mandar muito bem em agricultura nessa prova. Então, vem comigo. E aí, pessoal, prontos para mandar muito bem na caneta? Então vamos lá, analisando as questões, hein? Olha só, antes de qualquer coisa, eu tenho aqui 2 fotos para chamar a atenção. A gente falou de agricultura intensiva e extensiva, não é? E a gente falou também que no Brasil, a gente tem uma cerca separando 2 mundos. Se você não conhece o meu país chamado Maranhão, lindíssimo, com grande diversidade, você já ouviu falar, então, sobre a soja maranhense, né? Sobretudo o Mapitoba. Pois é a sigla dos estados que fazem parte da zona de expansão da fronteira agrícola. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, não esqueça disso. Pois é, o Maranhão, na sua região centro-sul, ele tem um grande expoente econômico voltado para as commodities, voltados para a soja. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo dessa prática. Não estou dizendo que isso aqui é soja, viu? Veja só, isso aqui todo mundo está vendo que tem uma mancha branca aqui, isso aqui é algodão, pelo amor de Deus. Mas é muito parecido em termos de prática, tá? Mecanização, grande área de produção, monocultura. Só que eu estou usando aqui sementes selecionadas e normalmente modificadas geneticamente. Cuidado, não vai chamar isso de transgênico não, por favor, tá? Porque transgênico é um nome pejorativo. Nas questões, normalmente vocês vão encontrar como OGM, organismos geneticamente modificados, perfeito? Esse é o nome técnico da coisa. Então, a gente tem que mandar bem. Então, esse aqui é o exemplo de um dos lados da nossa cerca, e aqui no Maranhão tem isso. A soja é muito vasta no nosso território e recentemente tem se expandido. O Maranhão tem crescido em volume de produção da soja. Até porque nós temos clima, nós temos solos, nós temos aditivos do ponto de vista de correção desses solos, como o caso do calcário, somos ricos em calcário, e temos o Porto do Itaqui, que é próximo das áreas de produção, próximos entre aspas, estou falando aí de uma zona de aproximadamente 800 quilômetros, mas que está ligado diretamente por estar dentro da mesma zona estadual. Então, tudo isso colabora para esses investimentos, não tenha dúvida. Do outro lado da nossa cerca, a gente tem o pequeno produtor, a lavoura de subsistência ou simplesmente a lavoura familiar. O pequeno produtor, que produz em família, tem poucos trabalhadores, o trabalho é manual e policultor, numa pequena área. Por quê? Porque essa produção vai alimentar a família. Não quer dizer que eles vão comer o que eles plantam somente. Quer dizer que daqui eles vão tirar o seu sustento. Claro que uma parte dessa produção eles irão consumir, mas a outra parte será negociada, vendida nas feiras, nos comércios, nos supermercados, para gerar capital que será utilizado, evidentemente, para comprar os seus mantimentos. Perfeito? Então, grande lavoura, pequena lavoura. Agricultura intensiva, agricultura extensiva. Perfeito? Mandamos bem? Agora vamos para a questão. Olha só, primeira questão é Enem de 2010. A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Se você imprimiu esse material, deveria, já começa a gerar o destaque. Vila Mariana, ou melhor, Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso, procuram bairros de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 conto por dia. Essa fala é do seu Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 1998. O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX, consequência de, letra A, dos impactos sociais da modernização da agricultura. Gente, se você fala da modernização da agricultura, tecnicamente você não vai estar falando de um processo de absorção de trabalhadores, não é? Não é verdade? Então, aqui eu estou falando de algo que a gente viu em uma outra aula já passada. Se você não estudou, corre lá. Estrutura fundiária. O que faz com que o homem busque outras zonas para produzir ou para buscar emprego é exatamente a falta de acesso à terra.
Não é a mecanização, mas a estrutura fundiária deficiente. Letra B, da recomposição dos salários do trabalhador rural. Espera aí. Recomposição dos salários do trabalhador rural. Como assim? Recomposição significa o quê? Ele é um trabalhador rural e ele está indo trabalhar fora para poder complementar a renda? Então, guarda isso que a gente vai ficar no final. C, da exigência de qualificação do trabalhador rural. Na verdade, ele não sai para trabalhar por um processo de qualificação, né? É exatamente por não ter essa qualificação. Da diminuição da importância da agricultura. Na verdade, a agricultura tem aumentado a sua importância, sobretudo pelo aumento do consumo, tanto industrial quanto das pessoas. E letra E, dos processos de desvalorização de áreas rurais. Olha só, o que foi que a gente falou logo no princípio? A modernização gera mecanização, mas o que causa o processo de expropriação do trabalhador é exatamente a estrutura fundiária deficiente. Então, veja, a mecanização, a modernização estão atreladas, porque liberam mão de obra, somada ao que nós já temos como conjuntura estrutural, então isso vai fazer com que ele seja expulso. Por isso a palavra expropriação. Perfeito? Então, marca a letra A e passa para a próxima. Perfeito? 2. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Então, gente, vamos aqui para o comando da questão. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Olha só, que tipo de intervenção do poder público? Quem deve agir? O poder público. Para quê? Para reduzir o quê? Essa marginalização que ele trabalha aqui no texto inicial. No campo brasileiro também acontece o mesmo. O mesmo o quê? Você tem uma agricultura ecológica e uma produção orgânica de alimentos que tem ganhado relevância. Só que no Brasil isso fica recluso a pequenas áreas, não é algo mais socializado. Então, que tipo de intervenção do poder público no espaço rural isso pode fazer efeito positivo? Então, veja, subsidiar os cultivos da base familiar. B, favorecer as práticas de fertilização química. C, restringir o emprego de maquinário moderno. D, controlar a expansão do sistema de irrigação. E E, regulamentar o uso de sementes selecionadas. Quando você vai para a alternativa A, olha o que você vai encontrar. Subsídios. Quem vai fazer esse subsídio? O poder público, através das políticas agrícolas, sustentando, portanto, um processo que tende a ser exclusivo, ou melhor, contradizendo essa sustentação. E com isso, esses cultivos da base familiar, que trabalham na pequena propriedade, vão conseguir gerar manutenção das suas produções e atender a necessidade desses mercados. O problema da agricultura ecológica, da agricultura orgânica, é que ela tem uma exigência de custo muito grande. Por quê? Porque você vai produzir numa pequena área. E a produtividade não é alta porque é um trabalho manual. Então, eu preciso de subsídios, eu preciso de incentivos fiscais, para que isso possa fazer com que ele seja produtivo o suficiente para manter o homem sobre a terra. Perfeito? Então, letra A, sem dúvida, responde a nossa questão. Da base para manter a estrutura familiar sobre o campo. Perfeito? Então, eu fico por aqui. Você tem aí outras 10 questões comentadas aí no nosso PDF. Faça aí, portanto, o download desse material e mande muito bem. Um abraço e até a próxima.